Olá, queridos amigos. Hoje concluiremos o sexto selo apresentando o quadro da Igreja Gloriosa. O apóstolo João abre um parêntese em Apocalipse 7 para dizer quem sobreviverá ao retorno de Jesus em glória e majestade, já tratado no sétimo selo e na sétima trombeta. Veremos, portanto, que a resposta para a pergunta que concluiu o sexto selo no vídeo anterior descreve dois grupos de sobreviventes pertencentes à Igreja Vitoriosa. Um grupo menor, constituído pelos 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel, 12.000 de cada tribo, Apocalipse 7, verso 4, e que passam pelo tempo de angústia como nunca houve, Daniel 12, verso 1. E uma multidão inumerável de todas as nações, Apocalipse 7, verso 9, que também passa por uma grande tribulação, só que por um período menor. Apesar da existência desses dois grupos ser bem definida em Apocalipse 7, tem havido dúvidas sobre esta questão. Talvez porque a nação de Israel só tenha renascido em 1948, e até lá ninguém valorizava o seu retorno para o cenário mundial. E de lá para cá, ninguém se interessou em desfazer esse engano, e muitos, pelo contrário, surgiram para confirmá-lo. Atualmente, se não houvesse a possibilidade de uma aplicação direta, poderíamos continuar interpretando os fatos, contido no parêntese explicativo de Apocalipse 7, como se tratando de símbolos, o que evidentemente contraria todas as regras de hermenêutica, ou seja, de interpretação da Bíblia, as quais asseguram que só devemos considerar como simbólico aquilo que não tem nenhum sentido literal. E no caso do que é simbólico, deve-se interpretá-lo com base nas Escrituras, e não por meio de meras conjecturas. Este capítulo está tratando de diferenciar dois grupos, um de judeus e outro de gentios, não fazendo sentido juntá-los dizendo que os 144.000 sejam também gentios ou judeus espirituais. E como prova de que eles constituem um grupo à parte, diferente, são apresentadas as características geográficas peculiares desse pequeno grupo. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Apocalipse 14, verso 1. O fato dos 144.000 apresentar na fronte o nome do Cordeiro tem dificultado relacioná-los com o atual Israel, que reconhece apenas o Pai como Deus. Quando, porém, consideramos que este pequeno grupo se refere aos que escaparão das guerras futuras contra Israel e que permanecerão em Jerusalém agradecidos pela intervenção de Jesus, essa dificuldade é removida e o texto passa a fazer sentido. Segundo os textos sagrados, será somente sob a pressão de seus terríveis inimigos, que virão da vizinhança e depois do Oriente e do Norte, que a parte ainda não convertida do pequeno remanescente da nação judaica se converterá às Escrituras do Novo Testamento. Em Isaías 6, 11 a 13, o profeta questiona a Deus: até quando Israel ficaria sem esse entendimento? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra fique de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a semente santa é o seu toco. Não estamos, portanto, tratando da nação israelita atual, mas de um remanescente seu, inscrito ou selado entre os que permaneceram vivos em Jerusalém e que nela sobrevivem somente pelo poder de Deus. O profeta Zacarias
falando desta restauração espiritual dos filhos de Israel, condição indispensável para o seu selamento, apresenta uma série de fatos encadeados. No capítulo 12 diz, primeiramente, que Jerusalém será sitiada e que contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Todas as nações ficarão contra, mas inicialmente apenas as da vizinhança lhe farão guerra, como nos acrescenta o verso 4. Naquele dia, Deus porá os chefes de Judá como braseiro ardente debaixo da lenha, e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda, a todos os povos em redor. Zacarias 12, verso 4. Este é o primeiro ai da quinta trombeta. Mas será sob a pressão extraordinária do ataque confederado de Gog, o segundo ai da sexta trombeta, que os poucos sobreviventes destas lutas se converterão a Jesus, experimentando um segundo Pentecostes, ou da chuva serôdia, descrita em Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora pelo primogênito. Zacarias 13, verso 1 conclui: Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Só aqui Israel alcança cumprir a profecia de Daniel 9:24, que diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados. Este é o pré-requisito para o selamento das primícias. E na metade da semana, citada em Daniel 9:27, o príncipe romano tentará interromper o ritual do culto judeu e a sua influência no Ocidente por meio de leis dominicais, que permanecerão até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, no Armagedom espiritual, isto é, o terceiro ai. Esta passagem está em harmonia com a que foi profetizado em Daniel 12, verso 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, a intercessão de Jesus no santuário celestial, e posta a abominação desoladora, a volta do papado unido com a política, visando escravizar as consciências dos filhos de Deus, haverá ainda 1290 dias. Apocalipse 7, 9-10, na sequência desse raciocínio, diz: Depois destas coisas, no selamento das primícias, no Armagedom físico, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Os versos 13 e 14 identificam o segundo grupo. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Esta grande multidão, portanto, não pode representar os salvos de todos os tempos, pois que Apocalipse 7,14 diz que ela vem da grande tribulação, subsistindo ao drama da última crise. Se considerarmos a hipótese de que os 6 últimos selos ainda estão no futuro e que concernem ao final da última geração, dar-nos-emos conta que estamos vivendo ainda sob o primeiro selo, até que chegue a guerra do Armagedom no Oriente Médio, destinada a tirar a paz da terra de Israel, prevista no segundo selo, e que depois dela, os últimos acontecimentos serão realmente muito rápidos.
Ficaremos por aqui na expectativa dos últimos eventos. Vamos nos manter atentos e despertos, pois Cristo espera que ocupamos o nosso espaço no seu plano de salvação desde agora. Curta, assine o sininho e compartilhe nossos vídeos. Obrigado. Vamos à música de hoje. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.